Bem-vindos ao Corporate Academy Podcast, um espaço para a gente explorar as ideias que impulsionam o sucesso no mundo corporativo. Eu sou o Marcos. Eu sou o Joyce. E hoje a gente vai mergulhar num tema crucial para quem busca se destacar no ambiente profissional: a iniciativa. A nossa análise vai se basear no livro Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem, Dr. Bob Nelson. Para você que nos acompanha, não deixe de curtir e compartilhar esse episódio e visitar nosso site corporateacademy.org para mais conteúdos como este. A obra do Nelson é rica em exemplos e estratégias práticas, mas o que realmente me chamou a atenção foi o conceito da expectativa suprema, né? Ele vai além da simples obediência, sugerindo que a empresa espera que cada colaborador pense de forma crítica e proativa, buscando soluções e antecipando necessidades. É como se a empresa já estivesse contando com essa postura desde o momento da contratação, certo? Exatamente. O Nelson usa a analogia de uma carta direcionada aos novos colaboradores, destacando que a expectativa é de que eles pensem, usem o discernimento e ajam no melhor interesse da organização. O que você acha disso? Me parece que a mensagem principal é: fomos além do seu currículo, contratamos você pelo seu potencial de pensar e agir. Perfeito. O Nelson encoraja os colaboradores a expressarem suas opiniões, darem sugestões e questionarem, quando necessário, sempre com o objetivo de contribuir para o sucesso da empresa. Mas como ele mesmo ressalta, a iniciativa deve ser acompanhada de bom senso e conhecimento dos processos da empresa, né? Afinal de nada, adianta agir sem entender o contexto, não é? Com certeza. E a seção Pense do livro nos dá um ótimo guia para direcionar essa iniciativa de forma inteligente. Um dos pontos que ele destaca é: pense em como as coisas podem ser melhoradas. Ele usa o exemplo da Sharon Lay, que começou como assistente executiva e, por iniciativa própria, foi assumindo responsabilidades além de suas funções. O resultado: chegou a vice-presidente da empresa. Impressionante como a proatividade aliada à capacidade de identificar oportunidades de melhoria impulsionou a carreira dela, né? Outro exemplo que me chamou a atenção foi o da Emily Rodrigues da Esprit Decor. Ela expandiu suas responsabilidades ao sugerir novas maneiras de usar a logística e acabou se tornando diretora de transporte. Exatamente. São exemplos que mostram que a iniciativa, quando bem direcionada, pode abrir portas incríveis dentro da empresa. E você já teve alguma experiência em que a iniciativa fez a diferença na sua carreira? Sem dúvida. Em um projeto anterior, eu percebi que a comunicação entre as equipes estava prejudicando o andamento das atividades. Tomei a iniciativa de propor um novo sistema de comunicação mais integrado e eficiente. No início houve certa resistência, mas os resultados positivos logo se tornaram evidentes. Que legal! Isso mostra como a iniciativa individual pode ter impacto positivo em todo o time. E falando em impacto positivo, outro ponto interessante da seção Pense é: cuide do dinheiro da empresa como se fosse seu. Esse é fundamental. Afinal, quem nunca se deparou com desperdícios ou processos ineficientes dentro da empresa, né? O Nelson nos lembra que a atenção aos detalhes e a busca por economia de recursos podem gerar resultados significativos. Ele cita o caso do funcionário da editora Bottomline Inc., que, ao sugerir a redução do tamanho da página de um livro, gerou uma economia de $500 mil para a empresa. É um exemplo simples, mas que demonstra o poder da observação e da iniciativa para gerar valor para a empresa. Outro caso interessante é o da Georgia Pacific Corporation, onde os funcionários transformaram a serragem, um subproduto da produção, em um novo produto: palha para cobertura de canteiros. Iniciativa, criatividade e sustentabilidade, tudo junto. E por incrível que pareça, essa ideia surgiu de um funcionário que, ao invés de simplesmente descartar a serragem, se perguntou: o que mais podemos fazer com isso? É a famosa frase, faça perguntas bobas, outro ponto importante da seção Pense. É verdade, o Nelson defende que não existem perguntas bobas, pois elas podem revelar novas perspectivas e soluções inovadoras. Ele usa o exemplo da Elaine Crawford, que, ao questionar por que a empresa não vendia salsichas diretamente aos consumidores, acabou impulsionando a criação de uma nova divisão multimilionária. Ou seja, às vezes a solução está escondida em uma pergunta que à primeira vista pode parecer óbvia demais. E você se lembra de alguma situação em que uma pergunta boba te levou a uma grande descoberta? E lembro de uma vez em uma empresa anterior, a gente estava tendo problemas com alta rotatividade de funcionários em um determinado setor. Em uma reunião eu fiz a pergunta: já perguntamos aos funcionários o motivo da saída. Parecia óbvio, mas ninguém tinha feito isso ainda. Ao conversarmos com os ex-funcionários, a gente descobriu que a causa da insatisfação era a falta de clareza nas metas e responsabilidades. A partir daí, implementamos um novo sistema de feedback e acompanhamento, o que reduziu significativamente a rotatividade. Sensacional. Às vezes a solução está bem debaixo do nosso nariz, mas precisamos fazer as perguntas certas para enxergar ela. Exatamente. E por falar em enxergar soluções, o Nelson nos convida a transformar as necessidades em oportunidades. Ele usa o exemplo da funcionária da Contesis Fine Furniture, que, ao perceber que a loja perdia clientes por fechar cedo, sugeriu a mudança no horário de atendimento, o que resultou em um aumento de 15% nas vendas.
É iniciativa indo além da zona de conforto, buscando soluções que beneficiem a todos. E a Georgia Pacific, que a gente já citou, também exemplifica essa ideia. Ao transformar a serragem em um novo produto, eles atenderam a uma demanda do mercado e geraram uma nova fonte de renda para a empresa. São exemplos que nos inspiram a olhar para os problemas como oportunidade de crescimento e inovação. Mas, infelizmente, nem todas as empresas estão abertas a essa mentalidade, não é mesmo? É, verdade. O Nelson cita o caso de uma empresa com problemas de falta de vagas no estacionamento, onde ninguém se preocupou em buscar soluções alternativas, como incentivar o home office ou criar um sistema de transporte compartilhado. A falta de iniciativa e criatividade impede que muitos problemas sejam resolvidos de forma mais eficiente. É por isso que o Nelson nos alerta sobre o perigo de viver se queixando. Reclamar dos problemas sem buscar soluções não leva a lugar nenhum. A iniciativa é a chave para transformar as dificuldades em oportunidades de aprendizado e crescimento. E para que a iniciativa seja realmente eficaz, a preparação é fundamental, como ele destaca na seção Prepare-se. E o primeiro passo para uma boa preparação é aprender primeiro o que você não sabe. Muitas vezes a gente tem uma ideia brilhante, mas se esquece de analisar o contexto, os processos e as possíveis implicações. É como querer construir uma casa sem ter um projeto ou entender as características do terreno. O resultado pode ser desastroso. O Nelson cita o exemplo de um grupo de trabalho que eliminou relatórios considerados desnecessários, mas que pouco tempo depois tiveram que ser reativados devido à falta de informação crucial para a tomada de decisões. Ou seja, a iniciativa, por mais bem intencionada, que precisa ser embasada em conhecimento e planejamento. E para isso, o Nelson nos aconselha a coletar seus próprios dados, indo além da informação superficial e buscando dados concretos para embasar as nossas ideias. Ele menciona o caso executivo que, ao assumir uma área com problemas de desempenho, entrevistou diversos clientes e coletou feedbacks detalhados para entender a raiz do problema. Com base nesses dados, ele e sua equipe conseguiram definir metas claras, implementar mudanças eficazes e transformar o departamento em um exemplo de sucesso. A coleta de dados permitiu que eles enxergassem o problema com clareza e agissem de forma estratégica. Outro exemplo interessante é o da Copeland Corporation, onde os funcionários pesquisaram a viabilidade de usar brocas de melhor qualidade mesmo com custo mais alto. A pesquisa revelou que as brocas mais caras duravam 3 vezes mais do que justificava o investimento inicial. Com base nesses dados, a equipe conseguiu convencer a gerência a adotar as brocas de melhor qualidade, mostrando como a iniciativa combinada com pesquisa e análise de dados pode gerar resultados concretos para a empresa. E quando se trata de apresentar uma ideia ou propor a mudança, é fundamental desenvolver opções e um plano de ação, como o Nelson destaca na seção Prepare-se. Ter um plano bem estruturado, com objetivos claros, estratégias definidas e prazos estabelecidos, aumenta consideravelmente as chances de sucesso na nossa iniciativa. Ele menciona o caso da funcionária, que ao ser encarregada de organizar a participação da empresa em feiras comerciais, elaborou um plano detalhado com base em pesquisas e entrevistas, o que a diferenciou dos demais e a impulsionou na carreira. E a US Airways também nos dá um exemplo inspirador. Diante da ameaça de fechamento de suas operações de manutenção, os funcionários se uniram e elaboraram uma proposta alternativa que incluía a transferência de operações de outras unidades para Carolina do Norte, garantindo a preservação dos empregos e a otimização da empresa. E a proposta foi um sucesso, mostrando como a iniciativa, o trabalho em equipe e um plano estratégico bem elaborado podem fazer diferença em momentos críticos. Mas é importante lembrar que, por mais brilhante que seja o nosso plano, é preciso estar preparado para lidar com a resistência, como o Nelson destaca no ponto. Entenda que nem todos comprarão suas ideias. As pessoas têm suas próprias prioridades, visões e muitas vezes resistem a mudanças. Cabe a nós que acreditamos na ideia construir o apoio necessário, apresentar argumentos convincentes e mostrar os benefícios da nossa proposta. E para isso é fundamental jogar areia no seu próprio plano, como o Nelson sugere. Analisar criticamente a nossa própria ideia, buscando identificar falhas, obstáculos e possíveis questionamentos, nos prepara para lidar com as objeções e fortalecer a nossa argumentação. A Intel, por exemplo, incentiva a honestidade intelectual, um processo que estimula os funcionários a questionarem ideias e decisões de forma construtiva. Esse tipo de debate, embora possa parecer desafiador, ajuda a aprimorar as ideias e a evitar problemas futuros. É como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E para finalizar a sessão, Prepare-se, o Nelson nos deixa um alerta importante. Não faça brincadeiras do trabalho. Ele se refere a fofocas, politicagem e intrigas, comportamentos que infelizmente são comuns em muitos ambientes de trabalho. Essas atitudes, além de prejudicarem o clima organizacional, desviam o foco do que realmente importa: o trabalho e os resultados. O Nelson nos convida a sermos profissionais dedicados e focados em contribuir para o sucesso da empresa. E agora que já exploramos a importância da preparação, que tal mergulharmos na sessão Entre a Ação? Afinal, de nada adianta ter boas ideias se não as colocarmos em prática. Concordo. A sessão Entre em Ação nos leva a um novo patamar, onde a iniciativa se materializa em ações concretas. É o momento de transformar o planejamento em resultados.
E o Nelson, ele nos lembra que a iniciativa é um processo contínuo, né, que exige coragem para agir, mesmo diante dos riscos e das incertezas. A ação é a melhor forma de aprender a ajustar o curso e alcançar o sucesso. Um dos primeiros pontos que ele aborda é expresse sua opinião para ter influência, usando a experiência em reuniões como exemplo. Todos nós já participamos de reuniões improdutivas, né, onde pessoas parecem ter medo de se expressar. Fica aquele silêncio constrangedor e ninguém se manifesta. Exatamente. Mas, na verdade, a participação ativa é fundamental para que a reunião seja produtiva. O Nelson conta que, em uma reunião que parecia estar encalhada, ele tomou a iniciativa de questionar se o assunto já não havia sido discutido antes, né, e sugeriu uma votação para seguir em frente. Para surpresa dele, muitos concordaram e a reunião ganhou um novo ritmo. Então a iniciativa dele quebrou a inércia do grupo, transformando a reunião em um espaço de diálogo e decisão. É como se ele tivesse dado permissão para que os outros também se manifestassem. Exatamente. E ele nos incentiva a adotar essa postura em todas as reuniões, ser um participante ativo, expressar as nossas ideias, fazer perguntas e contribuir para que o tempo seja utilizado da melhor forma. E quando se trata de ir além das nossas funções, o Nelson nos desafia a oferecer-se para tarefas difíceis. É sair da zona de conforto, né, e buscar oportunidades de aprendizado e crescimento mesmo que estejam fora da nossa área de atuação. Sim, e ao fazer isso estamos demonstrando proatividade, ampliando nossos conhecimentos e nos tornando mais valiosos para a empresa. Ele menciona um exemplo de profissionais que se ofereceram para criar o website da empresa e com o tempo acabaram assumindo a liderança dessa área. Você já se ofereceu para alguma tarefa desafiadora e colheu bons frutos dessa experiência? Claro. Em uma empresa que eu trabalhei, me ofereci para auxiliar na implementação de um novo software de gestão. Eu não tinha experiência na área, mas me dediquei a aprender e, com a ajuda dos meus colegas, consegui contribuir para o sucesso do projeto. Além de adquirir novos conhecimentos, essa experiência me abriu portas para outras oportunidades dentro da empresa. Que bacana! É a prova de que a proatividade e a vontade de aprender abrem caminhos. E para lidar com os desafios de forma eficaz, o Nelson nos convida a enfrentar os desafios com criatividade, como ele destaca na seção Entre a Ação. Usar a criatividade para encontrar soluções inovadoras, mesmo quando os recursos são limitados ou as circunstâncias são desfavoráveis. Exatamente. O Nelson cita o caso da Jonesville Food, que recebeu um pedido que exigia um aumento significativo na capacidade de produção em um curto período. A princípio, a empresa pensou em recusar o pedido, mas decidiu compartilhar o desafio com todos os funcionários. E o que aconteceu? Me parece que eles encontraram uma solução em conjunto. Sim. Diversas equipes foram formadas para buscar soluções e juntos eles conseguiram atingir um novo recorde de produção em um tempo menor do que o previsto. A união, a criatividade e a vontade de superar o desafio fizeram a diferença. É um exemplo inspirador de como o trabalho em equipe e a criatividade podem mover montanhas. Outro caso que me chama a atenção foi o da Amy's Ice Cream. Durante um processo de seleção, a empresa ficou sem formulários de inscrição. Em vez de cancelar as entrevistas, um funcionário de recursos humanos teve a ideia de entregar aos candidatos uma sacola vazia com a instrução de usá-la de forma criativa. Que ideia inusitada! Qual foi o resultado? Essa solução criativa permitiu que os candidatos demonstrassem a sua capacidade de improvisação e de pensar fora da caixa, qualidades importantes para a empresa. A falta de recursos, em vez de ser um obstáculo, se transformou em oportunidade de inovar e de selecionar os candidatos mais criativos. E o Nelson nos lembra que, em vez de a gente focar nos motivos pelos quais algo não pode ser feito, a gente deve se concentrar em como a gente pode superar o desafio e encontrar soluções. Ele nos convida a procurar o lado positivo dos problemas. Ou seja, encarar os problemas como oportunidades de aprendizado, de aprimoramento e, quem sabe, até de gerar novas ideias e soluções. Exatamente. Ele cita o caso da Machinery Services Corporation, que ficou sem parafusos. O vendedor da Festenal, ao saber do problema, viu uma oportunidade de se destacar. E o que ele fez? Imagino que ele não se limitou a apenas lamentar o problema. Ele saiu de casa de madrugada, dirigiu até a sede da empresa para pegar os parafusos e os entregou pessoalmente ao cliente antes do horário de expediente. O cliente ficou impressionado com a dedicação do vendedor e a Festenal ganhou um cliente fiel. Mais um exemplo de como a proatividade e a capacidade de transformar um problema em uma solução podem gerar resultados positivos. E a história da agência governamental da Nova Zelândia, que imprimiu o número de telefone errado em seus rolhetos, também é interessante. Sim. A empresa dona do número, em vez de se irritar com o erro, ligou para a agência e vendeu a linha telefônica para eles. O que podia ser um grande transtorno se transformou em um bom negócio. Esses exemplos mostram que a forma como a gente encara os problemas faz toda a diferença. Com certeza. E o Nelson ele nos incentiva a buscar o lado positivo em cada situação, a pensar em soluções alternativas e a agir proativamente para transformar o problema em uma oportunidade. E para que a ação seja realmente eficaz, a agilidade é fundamental. O Nelson nos convida a fazer as coisas acontecerem sem perder tempo com análises excessivas ou paralisia
por medo de errar. A ação muitas vezes é a melhor forma de aprender a ajustar o curso e alcançar resultados. E compartilha o caso da Gail Sato, que ao começar a trabalhar como gerente assistente na Gap, percebeu que os manuais da empresa não abordavam muitas das situações do dia a dia, né? Por iniciativa própria, ela elaborou um manual de treinamento prático e eficiente que acabou sendo adotado por todas as lojas da Gap no Canadá. Sua proatividade e capacidade de solucionar um problema real a levaram a uma rápida ascensão na empresa. É a iniciativa abrindo portas e impulsionando carreiras. Exatamente. E a história da Kathleen Betts, funcionária do governo de Massachusetts, também é inspiradora. Preocupada com a possibilidade de demissões, ela decidiu usar o seu tempo livre para analisar as regras do Medicaid e descobriu uma brecha que permitia ao Estado receber um reembolso maior do governo federal. Que interessante. Essa iniciativa gerou algum resultado positivo? Com certeza. A iniciativa dela gerou uma receita extra de 459 milhões de dólares para o Estado e ela recebeu uma recompensa de 10 mil dólares além do reconhecimento do governador. Que incrível. A iniciativa da Kathleen Betts, movida pela vontade de contribuir, gerou um impacto positivo significativo para o Estado e para ela mesma. Esses exemplos mostram que muitas vezes as melhores soluções estão nas mãos daqueles que estão diretamente envolvidos nos processos e que a iniciativa individual pode gerar resultados extraordinários. E para finalizar a sessão Entre em Ação, o Nelson nos lembra da importância de assumir a responsabilidade por suas ações e inações. Ser protagonista da nossa própria história, agir com ética e responsabilidade e assumir as consequências das nossas escolhas. Concordo plenamente. A gente é responsável pelo nosso próprio desenvolvimento e pela construção da nossa reputação profissional. E agora vamos explorar a seção Seja Persistente. Sim, a persistência é a chave para transformar os sonhos em realidade, para superar os obstáculos e alcançar o sucesso. E o Nelson dedica a seção Seja Persistente a esse aspecto fundamental da iniciativa, né? Nos lembrando que o caminho para o sucesso raramente é fácil ou linear. Nessa sessão, o Nelson nos convida a buscar a realização profissional e pessoal, a sensação de estarmos contribuindo para algo maior do que nós mesmos, de estarmos fazendo a diferença no mundo e de estarmos vivendo uma vida com propósito e significado. É encontrar a verdadeira motivação para o nosso trabalho, aquela que vai além do salário ou do status. Exatamente. Ele nos incentiva a buscar o nosso próprio caminho, a seguir os nossos sonhos, a usar os nossos talentos para fazer o bem e a construir um legado positivo que inspire as futuras gerações. E ele nos deixa uma mensagem inspiradora. Perceba o seu potencial. Acreditar na gente mesmo, superar os nossos medos, desafiar os nossos limites e buscar excelência em tudo que a gente faz. Sim, ele nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história, a construir uma vida com propósito e significado e a deixar nossa marca no mundo. Para ilustrar essa mensagem, ele apresenta um quadro comparativo que nos convida a refletir sobre a diferença entre fazer apenas o que nos pedem e fazer o que tem que ser feito. De um lado, a gente tem a postura passiva de apenas cumprir ordens, e do outro, a postura proativa de buscar soluções, de ir além das expectativas e de contribuir ativamente para o sucesso da empresa. E para encerrar o livro com chave de ouro, o Nelson nos deixa uma mensagem poderosa. Não faça apenas o que te pedem, faça o que tem que ser feito. Uma frase que nos impulsiona a assumir o controle da nossa carreira, a buscar o nosso potencial máximo e a fazer a diferença no mundo. E para nos inspirar ainda mais, ele apresenta uma série de exemplos práticos de como a gente pode fazer o que tem que ser feito em diversas situações do dia a dia. Por exemplo, em vez de simplesmente enviar um contrato, ele nos incentiva a fazer um acompanhamento dos itens levantados e fechar o negócio. Em vez de apenas lidar com o cliente irritado, ele nos convida a resolver o problema e deixar o cliente feliz. Em vez de apenas verificar o problema, ele nos sugere que resolvamos o problema e examinemos o sistema para evitar que ele se repita. Ou seja, a iniciativa vai além de simplesmente cumprir tarefas. Ela envolve proatividade, criatividade, busca por soluções e foco no resultado final. E hoje a gente teve a oportunidade de mergulhar em diversos exemplos e estratégias práticas para desenvolver a iniciativa na nossa vida profissional. O livro do Bob Nelson nos oferece um guia completo para a gente transformar nossa forma de pensar e de agir, nos impulsionando para o sucesso. E para que esse mergulho seja realmente transformador, eu deixo o convite para você que nos acompanha. Qual é a primeira ação que você pode tomar hoje para colocar em prática os ensinamentos do Bob Nelson? Lembre-se, a iniciativa está em suas mãos. Faça o que tem que ser feito. E para mais conteúdos como este, acesse o nosso site corporateacademy.org. E não deixe de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos e colegas de trabalho. Agradecemos a sua companhia e até o próximo Deep Dive. Até a próxima!